Bom, voltando aqui ao nosso programa, a sensitiva Márcia Fernandes já está aqui do nosso lado. Boa tarde, viu, Márcia? Obrigada pela presença. Muito obrigada a você por me chamar. Nosso assunto hoje é complicado. Daqui a pouco a Márcia Fernandes vai falar pra gente, explicar o que pode ter no lado espiritual dessa tragédia que vitimou uma dona de casa aqui em São Paulo, né, Márcia? Então, daqui a pouquinho, ela mesmo está dizendo, é terrível, a coisa é pesada, mas é muito importante que as pessoas tenham todas essas informações. Já já, Márcia Fernandes, essa sensitiva que todo mundo gosta, o público vive pedindo para ela vir aqui ao nosso programa, vai falar dessa tragédia que estampa as páginas dos jornais, uma dona de casa acima de qualquer suspeita, uma dona de casa típica, que de repente encontra a morte de uma forma bárbara, hedionda, cruel, provavelmente num ritual de magia negra, num local chamado Pedra da Macumba, que são essas imagens que você vê, né? E ela vai dizer pra gente se realmente sim, a primeira suspeita da polícia é essa. Depois a polícia falou, não, não é isso, agora voltou a ser isso novamente, e do alto da experiência dela e até, né, da sensibilidade dela, ela vai dizer pra gente o que pode realmente ser. Será que foi isso mesmo? Né? E como é que essa dona de casa, tão mãe de família, tão absolutamente normal, né, se envolve numa história tenebrosa como essa, que acaba numa morte horrorosa? E as imagens que foram conseguidas pela polícia, que mostram os últimos momentos dela em vida, saindo de casa justamente para o local onde ela foi sacrificada, né, se for realmente um ritual de magia negra. Olha lá no elevador, vocês estão vendo? E ela estava saindo escondida de casa, ao que parece, né, Bela? Com certeza. Todo o trajeto dela, daqui a pouco nós vamos contar, minuto por minuto, como ela chega no apartamento, que horas ela sai, pega o carro, como é que ela foi vista durante o trajeto. E toda essa narrativa, a Márcia Fernandes vai poder dizer, porque eu vou fornecer a ela detalhes ricos para que ela possa esclarecer se essa vertente da magia negra é possível. Tá certo, viu? Já já você confere a sequência total dessas imagens e com uma sensitiva falando, conhecida no Brasil inteiro, se realmente a polícia está nessa pista certa de ritual de magia negra, porque ela foi sacrificada, né? Realmente ela foi sacrificada. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai analisar o caso da dona de casa que foi degolada, teve a pele do rosto arrancada e também os olhos, ou seja, ela ficou desfigurada. Esse caso já já a gente vai falar. Nós vamos primeiro querer que a Márcia explique pra gente essa história de magia negra, que é a primeira suspeita da polícia em relação a esse caso. Depois a gente fala do caso especificamente. Mas agora, Márcia, porque muita gente acha, eu muito tempo tive a impressão que magia negra é lenda, é folclore, é uma coisa que não existe, né? Que fé em Deus rebate tudo. Como é que é isso? É um ritual de verdade? As pessoas que fazem é para valer? Como é que é? Você sabe que infelizmente é. Tanto que o Papa João Paulo II, em 1999, refez algo para um exorcismo contra a magia negra, agora, em 1999, chamado Romano. Então, a magia negra existe. A própria Igreja Católica chama-se Romano, e a ONU confirmou que isso existe, quer dizer... A Organização das Nações Unidas confirmou que isso existe. Para mim é uma coisa da Idade Média, do obscurantismo. Não, você sabe que é assim, quando Eva, olha de onde vem a magia, quando Eva esteve e teve relações com, eu não sei, sobre Satã, teve, isso está na Bíblia, Gênesis, ela teve um filho chamado Caim. 199 anjos que moravam no céu, digamos assim, caíram. Esses são os magos negros. Esses são os anjos caídos. Esses são os anjos caídos que são utilizados por nós, que nós é que utilizamos esse tipo de energia, com maldade, com sangue, sim, porque eles são caídos, eles são animais, não? Eles estão caídos. Desde aquela época, nós utilizamos esse tipo de energia em campos abertos, nós homens, eu digo, para fazer o mal. Então, infelizmente, você veja a Cracolândia é cheio desse tipo de gente, desses dracos que a gente chama, os mortos. E, infelizmente, aqui no planeta Terra, existem pessoas que querem porque querem e querem o quê? Ela quer um namorado que não a quer. Isso é, gente... É uma parte dos casos. Sinceramente, eu sou exorcista, sinceramente, é assim, eu nunca vi tanta magia negra
tanta interseção na vida de alguém no amor. Então a mulher fala, não, porque eu quero aquele homem, ele é casado, mas não importa. E homem faz para negócios, engraçado. Porque eu quero poder, é diferente. De qualquer forma, se usa locais, se usa sangue de animal, de gente, etc., para fazer esse tipo de coisa. Infelizmente existe isso. Pega. Eles ficam esse pessoal, ele fica no rodapé. Pegar quer dizer assim, atinge o alvo, consegue o que quer. Atinge o alvo, mesmo assim, quer dizer, 90% dos casos. 10%, graças a Deus, está ileso e a gente luta por isso. Tem que orar, tem que vigiar, mas não é todo dia que você está orando e vigiando. Afinal de contas, eu preciso comer, beber, eu tenho sistema nervoso alterado, aí eles vêm. Primeira coisa, arrebenta o pé da pessoa. Isso quando existe essa morte, quando a gente está vendo. Arrebenta as pernas, arrebenta os pés, as pessoas ficam aleijadas. Não mata. Então a magia em si, né, chama endereço vibratório, ela não mata. Não no caso dessa senhora, que foi uma coisa terrível que a gente vai explicar já. Mas assim, ela aleja, ela corta todos os caminhos do bem que a pessoa possa ter. Então você em casa, Salmo 66. Precisa orar, Sônia. Tá. Porque realmente... É o Salmo 66. Salmo 66 e 91. Uma pergunta, a gente anda pela cidade, a gente vê aquelas faixas, amarração, traga o seu amor de volta. Verdade. Isso é em todo lugar do Brasil. Então eu queria saber daqui a pouco, para que a Márcia responda, se isso realmente existe, se isso se configura, se é possível você amarrar esse amor que uma mulher deseja ou vice-versa. Exatamente. Só a palavra dá calafrio, amarração. Né? Amor é uma coisa espontânea, é um dom de Deus. Quando acontece entre duas pessoas, maravilhoso. Um só não dá, parte para outra, mas é muita dificuldade. Aí o pessoal quer na marra, ou amarra mesmo, né? Isso é muito triste. Antes da Márcia Fernandes responder essa pergunta muito interessante de Jorge Lodel, vou chamar a nossa repórter Cíntia Lima, porque aí sim, ela explica o caso da dona de casa, né, da suspeita da polícia ser de magia negra, inclusive o local onde ela foi assassinada tem o nome de Pedra da Macumba. E o que tem a ver macumba com magia negra? Porque muita gente confunde as coisas, ela vai explicar aqui pra gente também. Então você vai ver todos os detalhes dessa trágica história com a nossa repórter Cíntia Lima. Um crime bárbaro, cruel e até agora um verdadeiro mistério. O assassinato da dona de casa, Geralda Lúcia Ferraz Guabiraba, de 54 anos, vem concentrando as atenções e caminhando de forma firme e repleta de detalhes. Ela estava com um quadro depressivo, já fazia um tempo, havia parado de tomar medicação e ela andava estranha nos últimos tempos. Isso foi o genro que informou e falou que ela andava falando muito em morte. Roubo, está descartada essa possibilidade? Está porque o carro estava no local e ela saiu sem nenhum objeto pessoal. Então, por hora, o roubo está descartado. O corpo foi encontrado na madrugada de sábado, dia 14 de janeiro, com o rosto desfigurado, sem os olhos e sem a pele do rosto, na estrada de Santa Inês, Mariporã, em um local conhecido como a Pedra da Macumba. A linha da magia negra ainda está muito forte. Mais que a vingança. Pode até ser que eu continue nessa linha, chegue lá na frente, veja que não era aquilo e volte para estaca zero. Desde o início, a morte é relacionada com um ritual de magia negra ou vingança. Ela estava sofrendo algum tipo de ameaça, doutora? Ela estava, enfim, passando por algum momento delicado? A ameaça que eu tenha conhecimento, ninguém me informou. Ela estava num quadro depressivo. De uns tempos para cá, ela estava num quadro depressivo, só. Este é o prédio que Geralda Guabiraba morava com o marido e o filho aqui na zona norte de São Paulo. Foi daqui, das câmeras de segurança deste condomínio, que a polícia teve a certeza que a dona de casa deixou o seu apartamento, que fica no 4º andar, pela porta da cozinha e estava sozinha dentro do elevador. Ali ela carregava uma sacola, dentro uma garrafa plástica e um copo de metal, já apresentados pela polícia que está passando por perícia. As câmeras de segurança, a gente percebe aqui também do condomínio, mostraram que ela saiu sozinha dentro do próprio carro. Daqui
assim, ela seguiu para a Estrada de Santa Inês e para a Pedra da Macumba. Tudo é muito relevante para a polícia, um verdadeiro quebra-cabeça. Até porque, em depoimento, o próprio marido, José Pereira, chegou a dizer que Dona Geralda havia se comportando sim de maneira estranha. De alguns dias para cá, ela não saía da frente do computador. Vale ressaltar também que ela sofria de depressão. Aqui no prédio, ela tinha sua rotina, uma rotina de uma dona de casa muito tranquila, coisa que também foi alterada. Sair sozinha, meia-noite, sexta-feira 13, tudo isso é relevante para a polícia e muito incomum para a família. E ela andava navegando muito pela internet. Então, eu solicitei a apreensão do computador dela para nós verificarmos quais sites ela andava visitando. Ela saiu pela porta da cozinha e, detalhe, sem levar os documentos, a bolsa. A aliança, fiquei na dúvida, ela tirou a aliança ou era Não, um anel? era uma joia, era um anelzinho que ela sempre utilizava. A aliança de casamento estava na mão dela. Ela tirou a joia. Ela tirou um anel. Isto é relevante também para a polícia e, lógico, o computador que está passando por perícia. Vocês já conseguiram a perícia do computador? Não, a perícia do computador não chegou ainda. Acredito que só semana que vem. O laudo pericial do computador sairá esta semana. No entanto, pode-se afirmar que um dia antes da morte, no próprio computador da dona de casa, havia uma pesquisa na internet sobre um veneno, o conhecido chumbinho, e pessoas que o ingeriram. Não posso te afirmar se foi ela que visitou, porque ela não era a única que utilizava aquele computador. Mas houve uma pesquisa? Houve uma pesquisa. No computador dela? No computador que estava na residência dela. Sobre chumbinho? Isso. E sobre como morre com chumbinho? Não, tinha lá uma visita sobre uma pesquisa sobre o veneno chumbinho. Mas eu não posso afirmar que foi a dona Geralda que fez essa pesquisa. Então, esse frasquinho, segundo me foi passado por familiares, ela carregava para levar remédios. No frasquinho de chumbinho? No frasquinho. Não, não é um frasquinho de chumbinho, não. É um frasquinho... Que parece ser de chumbinho. Exatamente, mas é um frasquinho de plástico, que inclusive, salvo engano, a empregada dela tirou o rótulo e lavou para ela levava remédios ali dentro. Aliás, pistas podem surgir do computador, juntamente com o celular e objetos encontrados no local do crime, copos, a garrafa de conteúdo desconhecido. O carro também foi submetido à nova perícia. Existiu alguma coisa que já foi vistoriada que não necessita da perícia do Instituto de Criminalística, apontando para visitas em páginas de magia negra? Não, nada. Isso não tem nada. Pode até ser que, com a chegada do laudo do computador, eu obtenha essa resposta, mas preliminarmente não. Do prédio onde a dona de casa Geralda morava até aqui, a conhecida Pedra da Macumba, são cerca de 12 quilômetros. E aqui é um local muito conhecido na região, embora a noite seja um local extremamente ermo. Durante o dia, a movimentação de carros é bem intensa. E aqui é um local muito conhecido e, ao longo dos anos, por vários rituais religiosos. Vocês estão em cima da hipótese da magia negra, ou de algum ritual. No que vocês avançaram nesse sentido, doutora? Olha, eu obtive algumas informações, mas essas informações foram colhidas nas oitivas. Eu não posso passar para vocês, porque são informações do meu inquérito policial. Reforço. Por isso que desde o início, desde que o corpo da Geralda Guabiraba foi encontrado aqui, cogitou-se logo de início rituais macabros ou magia negra. Teve algum assassinato parecido aqui na última década, na região? Em Mariporã, que eu tenha conhecimento, não. Em São Paulo, eu sei que sim. E foi justamente aqui que o carro foi deixado, nada foi levado, o carro estava aqui e o corpo da dona de casa. Uma equipe do DHPP me procurou, tá? Eles têm um caso semelhante pelo modo de execução do crime. De quando esse caso? De 2000. Foi uma moça de 22 anos que também sumiu de casa numa sexta-feira. Na manhã seguinte ela foi localizada também com o mesmo modo de execução do crime. Sem os olhos e sem a pele do rosto. Comerciantes e moradores da região já foram ouvidos. Um, em especial, afirmou em depoimento à polícia que viu o carro de Geralda passar em frente ao seu estabelecimento entre 00:30 e 1h da manhã. Um homem dirigia o carro. Ele não viu a dona de casa. E logo atrás vinha outro carro
com outros 2 homens. E o menino, o outro que foi ouvido, ele fala que